Mais uma vez, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha só, a Prefeitura de Diadema, cidade que fica aqui na Grande São Paulo, comprou um drone para combater os bailes funks. O aparelho lança gás lacrimogêneo. Vamos ver. A Prefeitura de Diadema, na Grande São Paulo, comprou por R$ 365 mil um drone que lança bombas de gás lacrimogêneo para uso da Guarda Civil Metropolitana na repressão de bailes funks. A compra do equipamento foi feita sem licitação e gerou críticas da oposição. Na cidade, o combate aos bailes funks virou política municipal da atual gestão, que espalhou outdoors falando em tolerância zero aos pancadões. O aparelho tem autonomia de 15 minutos de voo e capacidade para transportar 24 bombas de gás lacrimogêneo em um único voo. A Prefeitura afirma que a compra do drone faz parte de uma política muito ampla de segurança pública e argumenta que houve dispensa na licitação porque o equipamento tem uma tecnologia que é fornecida por apenas uma empresa no Brasil. Vereadores da oposição ao prefeito Taka Yamauchi afirmam que a compra foi feita sem fazer pesquisa de mercado ou levar em conta as prioridades da cidade, além de desconsiderar o tumulto que o equipamento pode causar em grandes aglomerações. Olha, esse assunto vem tendo grande destaque na mídia, principalmente por ser uma nova tecnologia. Então, para saber mais detalhes sobre esse drone, como esse aparelho funciona ou vai funcionar, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. E para falar mais sobre esse assunto, nós temos o prazer hoje de receber aqui o secretário de Administração e Gestão de Pessoas, Kiko Teixeira, de Diadema. Boa tarde, secretário. Seja muito bem-vindo. Grande prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Kleber Werneck. Boa tarde a todos que nos acompanham pela HIT TV. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho dessa ação da Prefeitura Municipal de Diadema. Bom, como eu disse, é uma nova tecnologia, então peço, secretário, por favor, que você explique para as pessoas que nos assistem, nós estamos em rede nacional, como funciona ou vai funcionar esse drone. Olha, Kleber, primeiro contextualizar o que vem acontecendo há muitos anos aqui na cidade de Diadema. Desde 2004, a cidade ela sofre com os pancadões que são feitos aqui na cidade, que são bailes, muitas vezes patrocinados por traficantes e pessoas que vendem bebidas adulteradas, com menores, enfim, é uma verdadeira baderna aqui na cidade. E desde 2004 isso vem acontecendo, e a Prefeitura sempre tomando medidas paliativas. No ano passado, ainda durante a campanha do prefeito Taka, que foi eleito, ele teve um discurso muito incisivo, garantindo de tolerância zero para esses pancadões, justamente porque ele percebe o sofrimento dos pais de família que têm que trabalhar, o sofrimento das mães que têm crianças autistas, o sofrimento das pessoas idosas que não conseguem dormir diante dessa perturbação do sossego que é feita através desses bailes funks, também conhecidos como pancadão. E por isso ele resolveu acoplar essa tecnologia à ação da nossa Guarda Municipal. A Guarda Municipal tem se mostrado eficiente, tanto é que nós iniciamos a gestão com 12 pancadões instalados na cidade, e agora tem apenas 2 pancadões que estão voltando aos poucos, tentando voltar, mas está sempre tendo uma presença ostensiva da nossa guarda. E o drone, ele vai servir, primeiro, para fazer um mapeamento aéreo dessas áreas, para saber se existem rota de fugas, caso tenha que ter uma medida mais emergente no local. É um monitoramento que vai servir para salvaguardar os nossas guardas municipais e também a população de bem da nossa cidade. E é óbvio que o disparo de uma bomba de gás lacrimogêneo só vai acontecer em casos extremos, depois de exaurida outras circunstâncias, como o diálogo, a presença ostensiva da nossa guarda, o próprio patrulhamento terrestre. Só depois de todas essas medidas tomadas e não se conseguindo conter esse evento que, como eu friso, tira o sossego e assola a população de Diadema, daí sim
sim nós usaremos essas medidas mais drásticas, que seriam justamente a questão do disparo do gás lacrimogênio, que é uma arma não letal, né? E também respondendo a sua pergunta, né, as críticas vindas da oposição, elas são bem-vindas, a gente encara isso com muita maturidade, né? Até mesmo porque a principal autora dessas críticas era a vice-prefeita na gestão passada, né? E diante dessa circunstância da omissão deles, é que o prefeito até ganhou a eleição, né? Porque era um governo que tinha a possibilidade da reeleição, mas o atual prefeito acabou vencendo isso, até mesmo por causa de negligências na cidade como um todo, e especialmente também na área da segurança. Então, o prefeito está fazendo nada mais, nada menos do que cumprir a sua promessa de ganho e agregar tecnologia para fazer frente a essas pessoas que patrocinam esses eventos, porque elas já têm drone para monitorar a nossa guarda, elas têm armamento de alto calibre, então é necessário que a gente tenha essa política aí ofensiva para que não tenha esses eventos na cidade que perturbam o sossego da nossa população como um todo. Olha, secretário, com certeza toda a tecnologia que vier para ajudar a vida moderna, para trazer mais segurança é bem-vindo. Mas um dos detalhes, né, um dos pontos que foi questionado, e eu peço que o senhor explique para a gente, por favor, é a possibilidade desse drone causar um tumulto à medida que ele lançar uma bomba de gás lacrimogênio e essa bomba causar uma correria, inclusive com pessoas que eventualmente, né, não estiverem fazendo parte daquele pancadão. Esse risco é avaliado? Como isso pode ser minimizado, secretário? Olha, com esse risco, e nós fizemos diversos estudos antes da aquisição desse equipamento, né? E mais do que isso, né? A nossa guarda será treinada para operacionalizar esse equipamento e sempre tomando as devidas cautelas, né? Como eu me referi em instantes atrás, a primeira coisa é fazer um mapeamento aéreo dessa área e também já ver rotas de fuga, caso seja necessário dispersar o gás lacrimogênio, as pessoas terem para onde sair e garantir a segurança de todos. Não, tanto os moradores, trabalhadores que sofrem com esses pancadões, mas também as pessoas que estão lá, porque, em primeiro lugar, respeitar os direitos humanos de todos, né? Essa é a política do nosso prefeito, né? Mas, infelizmente, nós temos que tomar algumas atitudes um pouco mais enfáticas, justamente porque muitas vezes sai do controle isso da perturbação do sossego dos nossos moradores, né? Correto. E, secretário, é importante lembrar que legalmente, né, a Guarda Municipal tem autorização para usar armas não letais, como, por exemplo, o gás lacrimogêneo que foi citado. E quem dá a ordem para esse uso? Esse comando vai ficar centralizado em quem, secretário? Olha, esse comando ele cabe ao nosso secretário de Segurança, né, que também é um GCM muito experiente aqui, que está há mais de 20 anos na nossa guarda e é uma pessoa extremamente capacitada para esse tipo de enfrentamento, até mesmo porque ao longo desses anos que tem esse problema aqui na nossa cidade, essas medidas paliativas que foram adotadas por outras gestões e se não se mostraram eficientes, elas sempre contaram com a presença da nossa guarda, que sempre teve um comportamento muito responsável. Tanto é que nunca nós tivemos um episódio aqui que pudesse comprometer a atuação da guarda diante desses pancadões. O que vem agora é uma nova tecnologia para ajudar nesse trabalho e tornar mais eficiente, porque ao longo dos anos mostrou que efetivamente a prefeitura estava enxugando gelo. Acabava um dia, voltava no outro e por aí ia. Então a gente ter uma tecnologia eficaz e eu acredito, Kleber, que o fato das pessoas que estão participando disso saber que tem algo no alto monitorando elas e que pode, inclusive, dispersar gás lacrimogêneo, já vai servir como uma medida intimidatória para que as pessoas não façam esse tipo de baderna, esse tipo de arruaça que causa grande desconforto para a nossa população. E para se ter uma ideia desse problema aí que você tem citado bastante, nos 6 primeiros meses desse ano, né, secretário, Diadema recebeu mais de 2.700 chamadas de perturbação do sossego, ou seja, principalmente o som alto, sendo 250 registros de festas irregulares nas ruas, os chamados pancadões, como você disse. Esse realmente tem sido um problema crônico na cidade? Qual tem sido a grande dificuldade para combater esse problema, secretário?
Olha, na verdade, o que nós observamos aqui, né, Kleber? Existe um comércio em volta dessas festas clandestinas, entendeu? Que vendem bebida adulterada, que vende droga. Numa das nossas operações foi encontrado um bujão de gás com fundo falso embaixo, provavelmente para esconder substâncias ilícitas ou até mesmo armas, né? Então, tem um comércio que se retroalimenta desses eventos, né? Então, acredito que essa é a grande dificuldade. E nós temos tido ações também em conjunto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, justamente para coibir esse tipo de problema que vem acontecendo na cidade e que é fomentado muitas vezes por uma cadeia lá criminosa promovendo essas ações. Por fim, secretário, muito foi veiculado na imprensa também que essa compra aconteceu sem licitação. Então, cumprindo, né, nosso papel de imprensa, eu queria dar espaço para você comentar também esse assunto. Claro, muito oportuna a sua pergunta. Na verdade, não tem nada de ilegal nisso, né? Até mesmo porque a nova lei de licitações e contratos, assim como já era a lei anterior, mas a 14133, que é a nova lei, ela permite no seu artigo 74 a dispensa de licitações para bem único. E, na verdade, existem cartas de exclusividade, esse produto é patenteado, não tem outra empresa que faz no Brasil, e ele é um produto até de exportação mesmo, que o Brasil fabrica e exporta para outros lugares. A empresa que faz é uma empresa conceituada no segmento de armas não letais, fornecendo armas para diversas forças policiais e militares de todo o Brasil. Então, a gente está muito seguro que o procedimento foi o adequado e, por trás disso, tem toda essa nobreza de estar dando a resposta adequada para a nossa população que não suporta mais conviver com os pancadões. Então, é um bom investimento e feito sempre dentro da legalidade, que é o que prima o nosso prefeito. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o secretário de Administração e Gestão de Pessoas de Diadema, o Kiko Teixeira. Secretário, muito obrigado pela participação e a gente espera, claro, que essa tecnologia dê resultados. Muito obrigado por participar do nosso jornal. Muito obrigado, Kleber, e muito obrigado a todos que nos acompanham na Hit TV. Um grande abraço para vocês e parabéns pelo jornalismo sério e responsável que você está fazendo, como já fez aqui na nossa região. Grande abraço. Prazer em falar com você de novo. Abraço. Bom, vamos mudar de assunto agora para falar, então, né, das notícias que acontecem hoje pelo Brasil, fazer nosso giro de repórteres pelo país. Olha só, e mais 36 ataques a ônibus foram registrados na Grande São Paulo ontem, né? A gente já havia mostrado isso aqui ao vivo. E a principal linha de investigação da polícia agora é que essas ações criminosas estejam acontecendo por causa da disputa entre as próprias empresas de ônibus. Quem traz informações hoje novamente é o repórter Fernando Jesus. O número de ataques a ônibus em São Paulo aumenta a cada dia. Só na última terça-feira foram registrados 36 ataques. E um deles feriu uma criança que foi atingida pelos estilhaços do vidro na região do Morumbi, na zona sul do estado. Veja onde foram os últimos atos de vandalismo. Na capital paulista foram 26 ataques registrados. Em Osasco, 3. Em Itapevi, 2 ônibus foram depredados. E em Cotia, apenas 1. Em Osasco, 3 veículos da Intu foram depredados na Avenida General Pedro Pinho. E a polícia tem intensificado as investigações e prisões desses criminosos. Até o momento, 8 suspeitos foram detidos. E os policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais revelaram que a principal linha de investigação é a disputa entre empresas que atuam no ramo do transporte urbano coletivo. Além dessa hipótese, a ligação com o PCC e os desafios de internet também estão sendo considerados. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, se pronunciou e ele criticou a atuação da polícia e diz que considera que a investigação está demorando para descobrir quem realmente está por trás desta onda de ataques. Vale lembrar que os ônibus que são atacados geram gastos de manutenção para as concessionárias de transporte público, além das multas que são aplicadas pela prefeitura pelo tempo de não circulação desses veículos. E olha só essa história, um hospital de Santa Catarina errou a medicação de 11 recém-nascidos. Ao invés dos bebês tomarem vacina contra hepatite B, eles receberam antídoto contra picada de cobra. Olha só, quem vai trazer os detalhes é a repórter Michele Veiga.
Está chamando a atenção, né, essa situação aqui em Santa Catarina, onde 11 bebês que nasceram na última semana na cidade de Canoinhas, no Hospital Filantrópico da cidade, acabaram recebendo doses de medicações que combateriam o veneno de cobra, né? Mas, ao certo, eles teriam que estar recebendo a vacina contra a hepatite B. Esse caso, como eu disse, aconteceu em Canoinhas, região norte de Santa Catarina, entre a quarta e a última sexta-feira. As apurações aconteceram, né? Estão abertas as sindicâncias para determinar as causas dessa troca de medicação. De acordo com a direção do hospital, os frascos dos dois medicamentos, né, tanto da vacina quanto do antiofídico, os dois são do mesmo laboratório. Por isso, as enfermeiras ali, o pessoal da aplicação acabou se confundindo. Mas a prefeitura da cidade, como é contratualizado o hospital, cerca de R$1 milhão em repasses para ele, pede uma sindicância e a abertura de inquérito para saber o que aconteceu realmente, porque dessa troca. Não foi uma criança, foram 11, né? Então, significativamente grande esse erro. As crianças, né, receberam doses mínimas desse antiveneno, né, para simplificar, 0,5 ml, estão sendo acompanhadas, não apresentaram nenhum tipo de reação e nada além do acompanhamento até agora, tanto pela vigilância epidemiológica quanto pela vigilância em saúde do município. A gente segue acompanhando esse caso para saber, né, o final da apuração dessa situação, onde 11 bebês que deveriam ser imunizados contra hepatite B acabaram recebendo aí doses do remédio que combate o veneno de cobra. Uma situação que chama a atenção e a gente vai continuar acompanhando aqui em Santa Catarina. E agora, no período de férias, também aumenta o risco de acidentes domésticos. No Rio de Janeiro, por exemplo, foram 5.000 chamadas só por causa de quedas. E, em segundo lugar, aparecem as queimaduras. Quem vai trazer mais informações é o Anderson Nascimento. O início do recesso das férias escolares de julho provocou um alerta da Secretaria Municipal de Saúde. Com crianças e adultos passando um tempo maior em casa, o risco de ocorrer algum tipo de acidente doméstico aumenta. Segundo números da SMS, em 2024, neste mesmo período, os hospitais municipais da cidade do Rio de Janeiro realizaram mais de 5.200 atendimentos motivados por queda, 1.080 por ingestão de corpos estranhos e 92 por queimaduras. Os dados mostram que a principal causa de acidente doméstico entre crianças e adolescentes de 3 a 13 anos, nos períodos das férias de julho, é por líquido superaquecidos, principalmente com água e álcool. Especialistas afirmam que é preciso observar com atenção todos os ambientes em que as crianças ficam. Alguns cuidados são necessários para evitar acidentes, como proteger a fiação elétrica, protetores de tomada e manter as crianças longe da cozinha. Fora de casa, caso ocorra alguma queda, é importante observar se a criança apresentou vômito, sonolência ou convulsão. Nesses casos, é importante procurar uma unidade de urgência e emergência. E olha, depois de anunciar as tarifas de 50% nas exportações brasileiras, o novo alvo do presidente americano Donald Trump é a Rua 25 de Março, aqui no centro de São Paulo. Mas quem vai trazer os detalhes é o Alexandre Cardoso. O maior centro comercial popular do Brasil e na América Latina, a 25 de março, que fica no centro de São Paulo, entrou na mira de Donald Trump por conta da venda de produtos falsificados e da falta de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Representantes do comércio americano anunciaram a abertura de uma investigação comercial contra o Brasil por ordem do presidente americano. A primeira reclamação contra o comércio local já havia acontecido na
carta em que foi anunciado a tarifa de 50% sobre exportações brasileiras e a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. No documento, a região da Rua 25 de Março é apontada como um dos maiores mercados de produtos falsificados do mundo. Segundo os representantes comerciais, a falsificação persiste, especialmente na 25 de Março, é devido à ausência de sanções, penalidades e medidas que desestimulem essa prática ilegal a longo prazo. As empresas donas dos direitos sobre os produtos alvos de falsificações também afirmam que o mercado da Rua 25 de Março atua também na distribuição de itens falsificados e pirateados para outras partes do Brasil. Além da proteção da propriedade intelectual, o documento apresenta outros aspectos do comércio brasileiro que serão alvos de investigações e faz afirmações sem apresentar provas sobre supostas práticas comerciais do país, como tarifas injustas e preferenciais, a falta de aplicação de medidas anticorrupção e o desmatamento ilegal. Vamos mudar de assunto agora para falar que hoje um ataque aéreo contra o prédio do Ministério da Defesa da Síria foi realizado, por Israel, e a ação foi toda gravada pela TV Al Jazeera. As imagens da destruição são impressionantes. No terceiro dia de ofensivas israelenses, o Ministério da Defesa da Síria foi alvo de um ataque aéreo lançado por Israel. O local atingido fica próximo ao Palácio Presidencial em Damasco, na capital do país. Nas imagens transmitidas ao vivo pela rede de televisão estatal Al Jazeera, é possível notar a explosão bem no centro do prédio do Ministério, com muitos destroços voando e uma grande nuvem com fumaça acinzentada surgindo. Uma apresentadora de TV estava ao vivo no momento dos ataques, que aparecem ao fundo do cenário onde ela estava. Um repórter que estava realizando a cobertura ao vivo se assustou com as explosões, que aconteceram próximo aonde ele estava. De acordo com as Forças Armadas de Israel, com as explosões, o portão de entrada do complexo do quartel-general militar do regime sírio foi atingido. O ataque faz parte de uma nova frente de conflitos no Oriente Médio e que foi uma resposta a combates que soldados sírios têm realizado com drusos, uma minoria étnica que vive em regiões entre Israel e Síria. Os soldados israelenses seguem monitorando os acontecimentos e as ações contra os civis drusos no sul da Síria. Fontes de segurança do Ministério sírio afirmou que pelo menos 2 drones atingiram o local e que as autoridades se protegeram no porão do prédio. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações, como acontece todo dia, é o Caio Veríssimo. Por favor, Caio, entre em nosso estúdio. Caio, boa tarde. Seja bem-vindo, Caio. E, aliás, Caio, hoje tem um jogão pelo Campeonato Brasileiro, Do lado, o Santos do Neymar e do outro lado, o Flamengo do técnico Felipe Luiz, que, aliás, é o líder do campeonato. Promessa de muita emoção, Caio? Com certeza, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, a última partida entre as equipes foi em 2023, ano que o Peixe caiu para a Série B. Mas esse é um confronto histórico que sempre traz muitos lances incríveis e muita emoção. Então vamos ver como que chegam os elencos para essa partida. Santos e Flamengo se enfrentam hoje na Vila Belmiro às 20 horas. As duas equipes voltam a se enfrentar após o Peixe retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. No último confronto entre eles, o Alvinegro saiu com a vitória de virada por 2-1 no Brasileirão em 2023. O Santos vem embalado depois de vencer o Fortaleza fora de casa antes da pausa para o Mundial e sair da zona de rebaixamento. Já o Flamengo está de volta após disputar a Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos e cair nas oitavas de final para o Bayern de Munique. A equipe comandada por Felipe Luiz é líder do campeonato, com 27 pontos e quer vencer para se manter no topo da tabela. É impossível citar Santos e Flamengo no Campeonato Brasileiro e não lembrar do histórico confronto em 2011. De um lado, o Mengão de Ronaldinho Gaúcho e do outro, o Peixe de Neymar e companhia. A partida teve golaço de falta, Puskás, virada e a vitória do Flamengo por 5-4.
12 anos depois, Neymar estará em campo novamente, enfrentando o Flamengo, que quase foi a sua escolha antes de retornar ao Santos. O craque nunca escondeu a sua vontade em jogar no rubro-negro, porém entendeu que o melhor a se fazer no momento era voltar para sua casa. Olha, hoje tem rodada do Brasileirão e também da Sul-Americana, né, Caio? Conta pra gente quais são os jogos. Isso aí, Kleber. Vamos dar uma olhada na tabela, então. Quem abre os jogos dessa quarta-feira pelo Brasileirão é o Palmeiras, que recebe o Mirassol no Allianz Parque, às 19 horas. O Verdão vem de 2 derrotas consecutivas na competição e quer a vitória para não deixar os líderes aí se distanciarem. Meia hora mais tarde, às 19h30, Ceará e Corinthians se enfrentam na Arena Castelão, casa do Ceará. Às 20 horas é a vez de Santos e Flamengo, como nós vimos aí, vai acontecer na Vila Belmiro e tudo indica que Neymar vai aparecer no time titular para esse confronto contra o líder Flamengo. Agora lá no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, Botafogo e Vitória entram em campo a partir das 21h30. Essa partida marca a estreia oficial do novo técnico do Botafogo, David Ancelotti. E para encerrar a rodada de hoje do Brasileirão, Bragantino e São Paulo jogam no estádio Cícero de Souza Marques, a nova casa do Bragantino, também às 21h30. E mudando de competição, hoje também tem time brasileiro na Sul-Americana. No estádio Alejandro Villanueva, o Grêmio vai visitar o Alianza Lima do Peru a partir das 21h30, valendo vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. Lembrando que esse vai ser o primeiro confronto. O jogo de volta está marcado para a próxima quarta também, Kleber. Olha, legal, bons jogos aí, promessa de muita emoção. Agora, vamos mudar de assunto, né? Hoje é uma data histórica e triste para o futebol brasileiro, Caio. Conta pra gente. Pois é, Kleber. Hoje está celebrando o Maracanazo, né? Aquela final de 1950, onde o Brasil acabou perdendo a Copa para o Uruguai. E, bom, apesar dessa data triste para o brasileiro, tem uma história muito interessante. Vamos ver. Um gol que calou uma nação. Há exatos 75 anos atrás, lá em 16 de julho de 1950, acontecia no Rio de Janeiro um dos episódios mais icônicos do futebol mundial, o famoso Maracanazo. A seleção brasileira jogava uma final de Copa do Mundo pela primeira vez e o cenário não poderia ser melhor. Por ter tido a melhor campanha, o Brasil jogava contra o Uruguai por um empate para ser campeão do mundo. E para isso contava com o Maracanã lotado, cerca de 200 mil pessoas. Ao entrar no gramado do estádio do Maracanã, naquele 16 de julho de 1950, brasileiros e uruguaios encontraram o maior público já visto para uma partida de futebol. 174 mil pagantes, somados a uma estimativa de 50 mil penetras, número que não pôde ser precisado porque as catracas do estádio quebraram. Havia entre 200 mil e 220 mil pessoas presentes. Com bola rolando, o primeiro tempo terminou em 0-0. Mas já no início do segundo tempo, Friaça abriu o placar para o Brasil. 20 minutos depois, o Uruguai chegou ao empate com Juan Alberto Schiaffino, que teve o trabalho de só desviar para as redes. Com o empate, a seleção brasileira ainda estava sendo campeã, mas faltando 10 minutos para o fim do jogo, o atacante uruguaio Alcides Giglia aparece na frente do goleiro brasileiro Barbosa e enche o pé para virar a partida, calando os mais de 200 mil brasileiros. E o atacante Giglia, que morreria exatamente no dia 16 de julho de 2015, há 65 anos após dar o título ao Uruguai, foi o responsável por calar o Brasil inteiro, mas também ele é o último herói a dar um título mundial aos uruguaios. Para eles, um feliz Maracanazo. Para nós, um recorte de um pesadelo. É história triste, mas emocionante, né, Caio? Fica aí marcada na nossa história. Pelo menos nós demos a volta por cima e ganhamos 5 depois, né, Kleber? Eu fico por aqui, um abraço a você e a todos que nos acompanham. Até mais. Muito obrigado, Caio, e até mais. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não nos acompanha pela RIS TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.